Olá, meus amigos. Obrigado por estarem conosco. Lição número 8, finalização da lição. Hoje é a lição de sexta-feira, dia 20/11. E podemos considerar que depois do estudo dessa semana, nós chegamos à conclusão que a educação cristã é mais do que necessária no processo da salvação. Porque nós tomamos conhecimento do que Jesus fez por nós e através desse conhecimento nós aprendemos a confiar nele e a falar aos outros sobre a redenção. Muitas vezes aprender significa ter humildade para aceitar aquilo que estamos aprendendo. Nós sabemos, quem ensina, ou quem prega, ou quem dá instrução, muitas vezes tem dificuldade de aceitar com que, o que outras pessoas estão dizendo é uma bênção para nós. Doug Field, que foi o escritor de 2 livros, Uma Igreja com Propósito e Liderança com Propósito, ele escreveu o seguinte no seu livro, Líderes com Propósito. Se você está encontrando dificuldade para aprender de outra pessoa ou ministro, é porque você tem problemas com o orgulho. Isso é verdade. Por isso que o aprendizado cristão, ele é um exercício da humildade também. Na vida cristã, nós somos eternos aprendizes da sabedoria divina. Através da educação cristã, Deus nos ensina a sua vontade. Deus nos faz compreender que nós estamos envolvidos na maior história de amor do universo. E essa história, ela só vai, continuar com o processo de evangelização até Jesus voltar e vai continuar depois com a eternidade. Deus chamou toda essa história de plano da redenção, onde Jesus foi o personagem principal para nos ensinar, para nos educar, para nos chamar para participarmos do seu grande amor e para que nós pudéssemos participar assim do seu reino eterno. Essa foi a função de Jesus, uma função de resgate total. Como seres humanos, nós somos falhos em nosso processo de ensinar outras pessoas, porque nós dependemos do nosso relacionamento com Deus, para que esse processo tenha resultados para a eternidade. Nós dependemos de renunciar muitas coisas, para que nós possamos então ensinar outras pessoas a respeito do plano da salvação. Muitas vezes nós caímos na fé, porque quem nos ensinou muitas vezes cai espiritualmente na fé e nossos olhos, nosso foco está naquela pessoa. Se aquela pessoa ela cai espiritualmente, nós ficamos tristes e muitas vezes desistimos também. Uma vez uma mãe procurou o grande filósofo Mahatma Gandhi para que ele pudesse ensinar seu filho os malefícios do açúcar. E o filósofo disse para aquela mãe, volta daqui a 10 dias. A mãe retornou e o filósofo sentou-se com o menino e falou dos malefícios do açúcar. Depois do ensino, a mãe disse ao filósofo, você não poderia ter dito isso há 10 dias atrás? Ele disse, bem que eu poderia. Por que o senhor não o fez? Ele disse, porque eu precisava aprender primeiro, para mim mesmo, os malefícios do açúcar. Porque eu era viciado em açúcar. Então, para ensinarmos, nós temos que ter essa humildade e renunciarmos àquilo que praticamos muitas vezes, para que o ensino seja uma bênção para quem está recebendo o ensino. No processo de aprender, por exemplo, precisamos ser perseverantes e principalmente na educação cristã. Pois Deus nos ensina, mas nossa natureza pecaminosa nos leva de novo ao pecado e a gente volta para Deus e pede perdão e outra vez caímos. E algumas pessoas existem por causa disso. Não adianta, eu não tenho jeito mesmo. Ou nós catalogamos as pessoas, rotulamos as pessoas com essa máxima. Aquela pessoa não tem jeito mesmo. E abandonamos aquela pessoa, então, a sua própria vontade, ou ao Deus dará, como se diz aí na linguagem popular. Por isso que o Espírito Santo nos ajuda na prática, na perseverança do bem, para que nós possamos, então, assim, aprendendo, nós possamos ensinar outras pessoas. Um dos maiores pianistas da história, tão bom quanto Beethoven, foi o pianista soviético Paderewski. Paderewski, quando era pequeno, queria aprender piano. Mas as pessoas diziam, olha, você tem os dedos muito pequenos, muito curtos, você nunca vai ser um pianista. E ele então acabou se rendendo a essa situação. Até que um dia alguém disse, por que você não vai tocar corneta? Você tem, o jeito de que você pode ser uma pessoa que toque trompete, corneta. E ele então entrou numa escola, mas a pessoa disse, olha, você não tem boca para ser um corneteiro ou tocar trompetes. A sua boca é muito pequena, você não tem ar suficiente para você tocar um instrumento de sopro. Ele ficou desanimado. Até que um dia um professor de piano disse, vem cá, Paderewski, deixa eu ver uma coisa. Você pode aprender a ser um pianista, mas você vai ter que treinar 7 horas por dia. Olha, esse menino, ele disse, então eu vou ser um pianista. Ele treinava 7 horas por dia, por causa da palavra de motivação de um grande pianista chamado Anton Rubinstein. E esse grande pianista disse para Paderewski, você vai ser um pianista.
e ele treinava 7 horas por dia. Se tornou um dos maiores do mundo. Olha o que a perseverança pode fazer com uma pessoa. Na educação cristã também é assim. Quando nós aprendemos com Deus, o Espírito Santo trabalha conosco e através da perseverança aprendemos a vontade divina, e ao compartilharmos com outras pessoas, com o nosso próximo, essa vontade divina, nós também somos salvos através do processo da graça. Gloriosa graça de Deus. Nos abençoa, nos inclui no plano da salvação, e quando nós pregamos a outros, nós somos assim ajudados por Deus pelo processo da graça. Aprendemos nessa semana que fomos criados à imagem de Deus e que o Criador utilizou um modelo perfeito para a criação da raça humana. Fomos criados à imagem de Deus. Depois que Deus criou o ser humano à sua imagem, os outros seres humanos, após o pecado, tiveram a semelhança dos outros seres humanos. Por exemplo, Caim e Abel foram assim gerados dentro da perfeição. Mas depois do pecado, o que aconteceu? Sete já havia sido gerado à semelhança de Adão. Então, por isso que o ser humano se deteriorou, porque foram gerados à semelhança do próprio ser humano. Já os que foram gerados à semelhança divina tinham a perfeição. E Deus então os expulsou do jardim para que eles não comessem da árvore da vida e perpetuassem essa situação. Então hoje o ser humano ele tem uma existência assim finita, ou seja, ele tem um tempo de vida e depois então ele baixa a sepultura. Nosso aprendizado continuou nessa semana e aprendemos que Jesus, ao vir a esse mundo, se tornou também o nosso professor, um mestre. Nos ensinou o caminho do amor divino. Disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. E com isso, nós entendemos que suas instruções relacionadas com o nascer de novo e com fazer parte do reino de Deus foram instruções para que nós possamos caminhar nessa vida de mãos dadas com Deus. Ninguém consegue chegar ao céu se não for por Jesus, ou seja, a semelhança de Jesus. Tem que imitar Jesus Cristo. Quem é que nos ajuda nessa tarefa? O Espírito Santo. Eu vou enviar o Consolador. O Pai vai enviar o Consolador. E quando ele vier, vos ensinará todas as coisas. Então hoje, quando nós fazemos escolhas boas, essas escolhas nos direcionam para Deus. Quem é que nos ajuda nessas escolhas? O Espírito Santo. Muitas vezes o meio em que nós vivemos pode determinar que pessoas nós seremos. Mas uma coisa é certa, Deus sempre coloca o Espírito Santo à disposição para nosso crescimento espiritual. Um professor, numa escola, fez um experimento, professor de sociologia. Ele pegou os seus alunos, uma classe de 40 alunos, e disse: olha, nós temos aqui perto uma favela. Eu quero que vocês façam um estudo com 200 meninos dessa favela, dessa comunidade, como é chamada hoje. Vamos ver o que podemos aprender desse estudo. Com certeza, esses 200 meninos serão catalogados e, com certeza, o meio, acreditava-se nesse axioma que a pessoa é produto do meio, resultado do meio ambiente em que vive. Então, o professor mandou os alunos catalogarem 200 meninos, que com certeza teriam assim um destino marginalizado por causa da sociedade em que eles viviam. Pois os alunos catalogaram 200 meninos, levaram ao professor. Ele disse: muito bem, deixa aqui esse estudo. 25 anos depois, o professor pegou outra classe de alunos de sociologia e deu o nome e o endereço dos 200 meninos catalogados. E ele disse: agora vocês vão atrás desses meninos para ver no que eles se tornaram. Com certeza, a grande maioria deve estar presa, se tornou marginal. Esse era o foco do estudo. Os meninos saíram para o estudo e voltaram com um resultado impressionante. Dos 200, 180 foram localizados. Apenas 4 se tornaram pessoas assim marginalizadas. O restante, todos pessoas de bem. E quando foram conversar com essas pessoas, já adultos agora, descobriram que a influência de uma professora da comunidade é que mudou o destino dele. Foram atrás da professora. E então a professora disse: sabe o que eu fiz? Eu fiz com que esses meninos, que poderiam se tornar marginais, eles respeitassem primeiro a Deus e depois então respeitassem o semelhante. Esse ensino mudou a vida dessas crianças. Eles tiveram chance de fazer boas escolhas ligadas a Deus. E isso mudou, assim, a direção da vida desses meninos. Resultado dessa pesquisa, pessoas com personalidade, dirigidas por Deus, mostraram que a educação espiritual traz resultados para a eternidade. O estudo dessa semana nos mostrou que as Escrituras podem ser um ponto muito forte
para que aprendamos através da educação cristã a viver de acordo com a vontade de Deus. A palavra de Deus é o grande guia para o ser humano ter uma vida plena diante de Deus. A palavra de Deus nos torna homens e mulheres com sabedoria, tal qual Deus deu a Salomão no início da sua vida. As Escrituras mostram que Jesus foi o grande mestre e que ele sabia perfeitamente tudo que os seus discípulos necessitavam. Não os deixou abandonados, mas deixou o Espírito Santo como guia e instrutor, e isso tornou a igreja primitiva um sucesso naquela época. Isso nos ensina, o Espírito Santo nos dirige hoje e nos prepara para a vida eterna se nós permitirmos que Ele dirija a nossa vida. Ellen White escreveu no livro Testemunho Seleto, volume 2, página 167, o seguinte: o que fazemos de nós mesmos no tempo da graça, isso nos acompanhará por toda a eternidade. A morte traz apenas a dissolução do corpo, mas não opera a mudança no caráter. A vinda de Cristo não nos muda o caráter, fixa-o apenas para sempre, para a eternidade, além da possibilidade de qualquer mudança. O que temos que fazer para o nosso caráter deve ser feito agora em vida. Façamos, portanto, nossa escolha pessoal e permitamos que o Espírito Santo nos dirija para que possamos ser canais de bênção e salvação àqueles que convivem conosco. A educação cristã, como vimos, tem tudo a ver com a redenção. Redenção sem ensinamento é apenas uma estrada de uma mão só. Redenção com educação cristã tem em duas mãos. Recebemos o ensino e preparamos e levamos outras pessoas ao encontro para a redenção. Deus seja louvado. Tenham todos um feliz sábado e que a educação cristã nos ensine, nos ajude a enxergarmos o plano da redenção como o plano de Deus, o plano de amor para a nossa vida. Deus seja louvado por tudo. Amém.